Olá, pessoal. Me chamo Walter, sou professor do IFRN. Esse vídeo ele faz parte de uma sequência de vídeos curtos voltados para apoio ao curso de Fundamentos de Sistemas Operacionais de Redes, certo? Nele a gente vai discutir um pouquinho sobre os sistemas operacionais em si, principalmente com foco nas distribuições Linux, tá certo? Então vamos começar por introdução aos sistemas operacionais. Inicialmente, é bom a gente entender o seguinte: o que é um sistema operacional? Um computador, assim como essa figurinha está mostrando para vocês, ele é composto pelo hardware, ou seja, meus periféricos de entrada e saída, né? Minha câmera, meu mouse, teclado, enfim, HD, processador, memória, todos esses itens são hardware do computador. E para que os programas de computador, que é o que de fato a gente quer usar, possam funcionar, a gente precisa de um programa especial chamado sistema operacional. O papel dele é basicamente permitir o acesso a esse hardware, o controle desse hardware, para que os aplicativos eles possam funcionar. Né? Então, os programas que os programadores, que os desenvolvedores desenvolvem, como Word, Excel, PowerPoint, enfim, os diversos programas, eles abstraem, eles não precisam ter conhecimento do hardware do computador, eles simplesmente fazem chamadas ao sistema operacional. E o sistema operacional ele trata de manipular esse hardware, oferecendo, por exemplo, tempo de processador, oferecendo acesso à memória RAM, oferecendo mecanismo para salvar os arquivos no HD. Né? Tudo isso é feito pelo sistema operacional para que a aplicação ela não precise ter conhecimento desses detalhes internos, né, do sistema. Do contrário, imagina só você como desenvolvedor na hora de desenvolver o seu programa, tem que considerar inclusive a marca e o modelo, o funcionamento interno de um HD, para poder tentar salvar o arquivo naquele HD. Né? Ou ainda, tudo isso é hipotético, pessoal, não faz sentido porque não funcionaria. Né? Mas assim, percebem como esse conceito de separação por camadas, ele permite com que cada camada se preocupe com os seus problemas, né? Digamos assim. Então, o sistema operacional ele leva toda essa complexidade de conhecer o hardware, saber como lidar com cada dispositivo, de organizar as filas de processo, a priorização, a multitarefa e por aí vai. Certo? A gente vai detalhar esses itens. Mas, em resumo, o sistema operacional é o programa que permite com que o hardware do computador ele seja gerenciado e utilizado pelas aplicações. Em geral, existem diversos sistemas operacionais, mas em geral existem três que são os mais utilizados e bem conhecidos, né? A gente vai falar do Microsoft Windows, que tem versão para servidor e para computador desktop, computador pessoal, por exemplo. A gente tem o Apple macOS, ou OS X, que é o sistema operacional da Apple. E a gente tem o Linux, que é o que a gente vai se focar mais nesse curso. O OS X e o Linux eles têm um ancestral em comum, que é o Unix. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele também. Então, assim, quais são os elementos que a gente leva em conta para decidir por qual sistema operacional a gente vai optar? Um deles é a aplicação que a gente vai realizar, do tipo, se você quer um sistema operacional para utilizar em um computador de casa, em um desktop, você vai ter um conjunto de sistemas que é mais interessante. Se você está procurando um sistema operacional para instalar em um servidor, servidor são computadores com alto poder de processamento e memória, que em geral ficam ligados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Então, assim, servidores têm outro tipo de característica e aí você pode escolher um sistema operacional melhor para servidores, por exemplo. Né? Com base ainda na função, você vai pensar, esse sistema operacional que eu preciso instalar, que eu quero utilizar, é para utilizar que programa específico? Então, ou é para utilizar por que tipo de usuário específico? Por exemplo, se for um sistema operacional que você está procurando para um usuário final não técnico, você vai utilizar, por exemplo, um Ubuntu, que é um programa, um sistema operacional feito para desktop e bem intuitivo, tem várias configurações automáticas, que ele tem vários programas
interface gráfica, fáceis para o usuário utilizar, tem várias funcionalidades como compactar arquivo, descompactar arquivo, tudo graficamente. Então, assim, que tipo de usuário vai usar esse meu sistema operacional? Já por outro lado, se você está falando de um usuário técnico de segurança, ele provavelmente vai querer utilizar um sistema operacional que seja melhor para esse perfil dele. Talvez não tenha tantas facilidades gráficas prontas, mas tenha programas para teste de segurança e de invasão já, já embutidos, né? Você vai levar em conta também o ciclo de vida do sistema. Então, assim, sistemas operacionais diferentes têm ciclos de atualização de segurança diferentes, tem ciclos de atualização do sistema em si, ou seja, de ter novas funcionalidades e do próprio sistema ficar mudar de versão para uma versão nova, diferentes, né? Então, assim, enquanto para servidores a gente vai procurar sistemas operacionais que tenham muitas atualizações de segurança frequentes, mas eles não mudam de versão tão rápido, né? Porque o servidor é uma coisa que você não pode parar. Quando você para, você tende a gerar prejuízos financeiros para a organização, ou prejuízo para os usuários, né? Então, no fundo, enquanto para servidores, se você vai procurar ciclos de vida que privilegiem atualizações de segurança e suporte mais longo para aquela versão do sistema operacional, quando a gente fala de sistemas operacionais para casa, muitas vezes a gente já quer uma frequência maior de mudanças do tipo a interface gráfica melhorar, ficar mais intuitiva, talvez anualmente, né? A gente já vai esperar que novos recursos de compatibilidade com equipamento, sei lá, um novo tablet que saiu, um novo dispositivo que saiu, isso saia mais rápido. E ainda que isso não tenha tanto tempo para melhorar o nível de segurança, né? Outro ponto-chave para a escolha do sistema operacional vai ser a estabilidade. Então, assim, os sistemas operacionais normalmente lançam a versão beta, que é uma versão que acabou de sair, de ser desenvolvida. Então, ela é mais atual, mas ao mesmo tempo ela não foi testada o suficiente. Então, ela provavelmente é, ainda contém muitos bugs, né? Quando a gente fala de bugs, a gente está falando de problemas no sistema que ainda vão ser solucionados. E a gente também leva em conta a compatibilidade, ou seja, será que o meu sistema ele é compatível com as versões anteriores do programa que eu queria usar? Será que ele é retrocompatível? Isso é uma característica bem comum do Windows, do tipo, você tem o Windows Vista, e de repente quando saiu o Windows 10, ele é retrocompatível, logo ele consegue ser compatível com as aplicações que eram feitas para o Windows Vista, né? Outros pontos que você leva em conta na decisão do sistema operacional é o custo, um dos, né? Ou seja, enquanto o Windows você antigamente pagava pela versão do Windows, então você comprou um computador, às vezes uma porcentagem, 200, 300 reais, não sei, do valor do computador era a sua licença do Windows. Você tem outros sistemas como o Linux que são gratuitos para uso. É, Hoje o Windows ele funciona e as demais licenças funcionam com um formato diferente. Normalmente você paga uma taxa anual, é como se fosse um aluguel, né? E você tem sempre a versão mais atual. Mas ao mesmo tempo, se você parar de pagar, diferente da versão de como era antigamente, agora você não é mais dono de versão nenhuma. Você parou de pagar, acabou o acesso, né? A Apple, né, complementando, ela não cobra pelo seu sistema operacional. Ele é um sistema operacional muito robusto, baseado em Unix também, muito intuitivo, mas ele não é cobrado. Por outro lado, ele só pode ser instalado em hardware da Apple. Então, para utilizá-lo, você vai ter que comprar um computador da Apple e o sistema, e em tese não vai pagar pelo sistema, né? Existem diversos provedores ou organizações que oferecem suporte corporativo para o Linux. A gente vai falar disso melhor posteriormente. Mas, por exemplo, a Red Hat, ela cobra não pelo Linux em si, ela cobra pelo serviço dos profissionais que dão suporte para esse Linux. Então, se você tem uma grande empresa e uma indisponibilidade no serviço que utiliza Linux gera um grande prejuízo, provavelmente você vai querer contratar um suporte corporativo que resolva rápido esse tipo de problema, né?
Com relação ao Windows, ele tem duas versões praticamente, né? Dois tipos de versão, digamos assim. Tem as versões voltadas para usuários, que são as versões desktop, que aqui todo mundo é mais familiarizado, né? O grande público é mais familiarizado. Por exemplo, o Windows 10 é a versão atual para desktop, né? E tem também as versões para servidores. Então a gente tem, por exemplo, o Windows Server 2016, né? E por aí vai, diversas versões para servidores. Os ciclos de liberação do Windows normalmente são um pouco lentos, então é entre 3 e 5 anos, mas ele dá manutenção para esses sistemas operacionais por muito tempo. Então você vai ver aí um sistema que foi lançado há 8 anos atrás, por exemplo, que até hoje ele recebe atualizações de segurança, né? E correções de bugs. O Windows ele tem ênfase em retrocompatibilidade e na interface gráfica do usuário. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que desde de nascido, até pelo nome, né, Windows, janelas, o Windows nasceu com essa forte característica da interface gráfica e, ultimamente, ele vem tentando melhorar suas capacidades em linha de comando, justamente para competir com o Linux. O Linux foi o contrário, ele hoje em dia tem interface gráfica muito boa, mas ele sempre foi muito mais voltado para servidores e muito bom na linha de comando em termos de facilidade de gerenciar, de gerar scripts, né, remotamente via linha de comando. E aí hoje o Windows vem tentando melhorar isso. O Mac, ou o OS X, ele só funciona em hardware da Apple. Tem uma interface gráfica muito intuitiva. É muito estável. E ele tem versão para desktop e para servidores. Apesar de a versão para servidores ser uma extensão da versão de desktop. E assim, não é muito utilizada. É muito raro você ver servidores OS X, né? Ele é certificado Unix, tem certificação Unix, então ele é compatível com os padrões que definem esse sistema operacional, que é a origem comum aí para o OS X, o Linux e outros. E ele tem ciclo de lançamento a cada 2 anos, mais ou menos, certo? O Linux, que é o foco do nosso curso, ele tem muitos sabores, digamos assim, ele é muito variado. O Linux ele tem o que a gente costuma chamar de distribuições. O que é uma distribuição? Se alguém pega o coração Linux, o kernel Linux, e vai colocando diversos aplicativos à sua escolha com algum propósito e dá um nome, você pode chamar isso de uma distribuição e oferecer, outras pessoas podem baixar, usar, melhorar, fazer a mesma coisa. Né? Então, por exemplo, vai ter um Linux específico para o usuário final desktop. É o Ubuntu, por exemplo. Ele é derivado de um outro Linux. Então, alguém pegou um Linux que já existia, alguém, uma organização, no caso, colocou alguns pacotes, alguns programas, algumas automações, configurações e de um suporte para isso e chamou isso aí de Ubuntu, voltado para desktop. Já de repente outra pessoa pegou esse mesmo sistema e derivou, fez outras configurações, outras seleções de pacotes e já deu outro nome e oferece para servidores, né? Alguém fez a mesma coisa, botando, por exemplo, programas científicos, programas de biologia, não sei, ou estatística, e já oferece uma distribuição específica para o pessoal de estatística. Por aí vai. Qualquer pessoa, vocês mesmos podem ir lá pegar com base em algum Linux, né? Mudar alguns detalhes, fazer alguma personalização e criar, remasterizar, criar sua nova distribuição. Algumas distribuições oferecem suporte comercial, já outras são baseadas em voluntariado. Isso é muito legal, pessoal. A comunidade de Linux é muito forte, no sentido de que, enquanto para você ter o Windows, por exemplo, você tem uma empresa que ela cobra por esses serviços, contrata funcionários, né? Tem uma missão, visão, enfim. No Linux, você tem diversos softwares, sistemas, e o próprio Linux em si, você tem uma construção coletiva, né? Que a princípio poderia parecer que não tem como ter sucesso, já que as pessoas são voluntárias, não recebem, não são contratados, enfim. Mas a comunidade abraça isso e tem sido um exemplo de como esse trabalho comunitário pode gerar coisas fantásticas, né? Como é o caso do Linux. Outros pontos de decisão para você usar o Linux. Distribuições disponíveis são variadas, né? Tem comerciais, tem voltados para cada tipo de caso que a gente falou anteriormente.
para sistemas embarcados. Então você vai pensar nisso, para o que você quer usar. A distribuição pode ser escolhida com base na finalidade e na segurança necessária, né? E também no prazo de atualização. Ou seja, você tem distribuições como o SUSE, ou até o Ubuntu mesmo, que ela tem uma versão de atualização, de ciclo de atualização normal, que é relativamente mais rápido, e eles lançam uma versão chamada LTS, ou seja, com suporte de longo prazo. O que é que isso quer dizer? Que pelo menos essa versão LTS terá 5 anos de suporte. Então, assim, se você vai instalar um servidor e você tem a opção de instalar uma versão que talvez esteja próximo do fim do prazo de suporte e pode gerar uma dificuldade para você, uma possível reinstalação breve, você pode optar por usar a versão LTS, que pelo menos ela terá suporte por 5 anos, né? Vai ter suporte de atualização, de correção de bugs. Então você tem o SUSE, tem o SUSE LTS, tem o Ubuntu LTS, né? Algumas distribuições elas oferecem lançamentos estáveis e lançamentos de testes. Qual que é a vantagem disso? Então, assim, você tem o Ubuntu, se você quer utilizar para um servidor, para alguma aplicação que você precise garantia de estabilidade e segurança, você vai usar a versão estável, que ela não é a versão que tem a ponta de softwares mais atualizados feitos e disponibilizados. Ela pode estar um pouco atrasada com relação a alguns softwares, mas ela é muito estável. Ou se você tem uma aplicação, um motivo, você quer usar em casa, enfim, em um cenário que isso não importe tanto, você pode utilizar a versão mais atual, que ela não é a versão estável, é a versão de testes. Então, assim, enquanto você está usando, pode ter um bug, pode ser que seu computador trave, e por aí vai. Porém, em contrapartida, você está usando os softwares na versão mais atual possível, né? A última versão lançada. E aí você vai ter acesso a novas funcionalidades e por aí vai, né? Você também pode usar como ponto de decisão para usar ou não Linux a compatibilidade, né? As distribuições Linux elas têm custo zero e muitas vezes você vai considerar se ela é compatível com aquele tipo de pacote, aquele tipo de sistema que você quer usar, né? Vai utilizar diversos elementos para tomar sua decisão. Então, com relação às distribuições Linux, o Linux tem muitas distribuições, como a gente estava falando. Existem algumas que são mais antigas, não é? Por exemplo, a Red Hat, ou a Slackware, ou Debian mesmo. A gente vai falar de algumas aí. E muitas vezes essas distribuições antigas elas moldaram mais a comunidade a ponto de que muitas distribuições normalmente são derivadas de algumas distribuições mais antigas, né? Então vamos ver o cenário da Red Hat. A Red Hat ela é voltada para servidores. Ela tem uma distribuição chamada Red Hat Enterprise Linux. Né? Red Hat vem de chapéu vermelho, que é o logo deles. A Red Hat Enterprise Linux é muito estável, tem ciclos de lançamento e de atualização bem longos. Ela é uma versão que tem um suporte corporativo, então grandes empresas que, enfim, querem garantia de que os sistemas vão funcionar bem e que vão ter alguém que conhece muito para resolver os problemas e implementar coisas naqueles sistemas, pode utilizar o sistema operacional da Red Hat, né? O Red Hat Enterprise. Mas o Red Hat Enterprise também patrocina dois projetos, que é o Fedora e o CentOS. O Fedora vem é um, digamos assim, um Red Hat voltado para o usuário final, para desktop. Então, se você quer usar o Red Hat em casa, provavelmente você pode apostar no projeto Fedora. Já o CentOS é o Red Hat Linux, voltado para servidores também, porém ele não tem suporte Enterprise. Então, se você tem uma pequena empresa ou mesmo uma grande empresa que não vai contratar suporte da Red Hat, você pode usar o CentOS, que é a versão gratuita do Red Hat Enterprise. Né? Veja só. Então, você vai estar utilizando só o sistema de ponta, só que não vai ter o suporte. Vai ter que resolver os problemas por conta própria. Né? E tem o Scientific Linux, que é uma distribuição baseada em Red Hat voltado para a ciência. Né? Outra muito conhecida é a SUSE, que ela é derivada de uma distribuição antiga chamada Slackware, muito boa. Só que ela contém software proprietário.
ela é mais voltada para servidores, estações de trabalho. Estações de trabalho são computadores potentes, utilizados normalmente para trabalho, para atividades específicas, como, sei lá, geologia, gerenciamento de imagem, vídeo, por aí vai. O OpenSUSE, ou seja, o SUSE tem essa versão que eu falei para vocês, que tem código proprietário, e eles suportam ou mantêm uma outra distribuição chamada OpenSUSE, que é a versão SUSE voltada para desktop e sem, ela é completamente aberta e gratuita e sem pacotes proprietários, né? Temos também uma das mais antigas aí e mais conhecidas, que é o Debian. O Debian é a distribuição a qual o Ubuntu foi derivado. Então você tem o Debian, que tem foco muito bom em servidores, apesar de funcionar também em desktop, de ter pacotes de área de interface gráfica do usuário e por aí vai. Apesar disso, Debian tem foco maior em servidores, é muito estável. E aí você tem, por exemplo, o Ubuntu, que é muito voltado para desktop, tudo que muita gente conhece, e ele é derivado do Debian. O Debian foi quem propôs o sistema de gerenciamento de pacotes chamado apt. Para vocês verem, pessoal, o apt, como esse conceito de gerenciamento de pacotes ele é importante e revolucionário, é o mesmo conceito que a gente usa hoje nos celulares. Então, assim, no celular a gente vê os programas que não estão no nosso celular, utilizando a loja de aplicativos, né? E aí você clica no programa e ele vem para o seu celular. A mesma coisa é esse gerenciador de pacotes para o Linux. Você não ficava procurando o programa, instalando o programa no seu computador, copiando no CD, no pendrive. Não precisava ser dessa forma. Com o apt você tinha um gerenciador de pacotes que podia pegar localmente, mas podia pegar também na internet, de um repositório de pacotes, né? E aí você vai lá no Debian e digita apt install programa 1. Ele vai lá e baixa o programa e instala na sua máquina, né? Ou seja, é o mesmo formato que a gente usa hoje nos celulares. E outro Linux muito conhecido, apesar de muita gente não saber que é Linux, é o Android, não é? Utilizado aí na maioria dos dispositivos móveis, não é? O Android ele é patrocinado pela Google. Ele é bem heterogêneo, existem diversas versões, mas em essência ele é Linux também. E para fechar, eu queria deixar duas distribuições aqui citadas. Uma é a que é voltada especificamente para uso no Raspberry Pi. Raspberry Pi é uma plaquinha de circuito que é um computador de baixo custo. Então você tem um Linux voltado para isso. Então você tem Linux para sistemas embarcados, para relógio, celular, ar-condicionado. Tem um Linux voltado especificamente para o Raspberry Pi. E aí fica o desafio. Para quem quiser aumentar o nível, se aprofundar de fato, conhecer Linux bem, uma dica é utilizar a distribuição chamada LFS, que é Linux from Scratch, que basicamente você tem um livro online e o código-fonte, e você vai montar seu Linux. Mas montar é mais personalizado do que aquele caso que eu falei de você montar a distribuição. Você vai montar a sua distribuição, só que você vai montar ela meio que quase quase não, com base no código-fonte. Então você vai baixar o código-fonte do coração do sistema, do kernel, vai compilar, vai ter um kernel. Você vai baixar o código-fonte do gerenciador de inicialização, vai compilar, vai ter o gerenciador de inicialização. E aí você vai construindo bloco a bloco, arquivo de configuração, digamos assim, dos diversos elementos ou ligando os diversos blocos aí do seu sistema operacional e vai ter um Linux from scratch, né, do rascunho, digamos assim. Então, fica a dica. Bom, pessoal, a gente encerra essa aula por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato. Se for vídeo no YouTube, coloque nos comentários. E se for na aula, utilizem aí os meios que a gente tem para mandar as dúvidas, tá certo?